Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 12 de julho de 2025, também conhecido como Dia Mundial do Carvalho. Sabia, meus amigos? Pois é, mas não é do Paulo Carvalho, nem do Thiago Carvalho, nem muito menos do Zé Carvalho, que é primo do Zé Ramalho. Não. É do Carvalho, a árvore Carvalho, que você sabe a história por trás? Sabe por que o carvalho chama carvalho? Vou contar para vocês agora. O que acontece? O carvalho é uma madeira nobre muito boa para fazer embarcações e batentes de porta, né? E por que tem esse nome? Porque a árvore, antigamente, ela chamava outro nome, que agora, já não lembro mais agora aqui, porque eu tô realmente com muito sono para lembrar exatamente do nome, né? Mas tinha outro nome, e aí, no ano de 1747, lá na Paraíba, João Pessoa, bem na capital mesmo, o que aconteceu? A árvore antiga, ela não tinha as propriedades que o carvalho atual tem. E o que aconteceu? Uma moça chamada Joaquina de Carvalho, ela era da família Carvalho e tudo, né? Ela se apaixonou pelo jardineiro da família. O jardineiro plantou muito mais do que hortaliças e plantinhas naquele jardim, se é que você me entende. Entendeu? E aí ela gamou, se apaixonou, acabou tendo um filho. E aí o filho, ele era um bastardo, né? Porque a moça, Joaquina, ela era meio que da realeza paraibana da época, entendeu? E aí, mano, o pai pegou e falou assim, ó, fez ela esconder a gravidez por 9 meses, né? Então falou, nossa, ela tá muito gorda. Sabe o que ele fazia? Ele enrolava a roupa no resto do corpo para parecer que ela tava toda gorda, não só a barriga. Todo mundo fala, nossa, essa menina tá engordando demais, hein? Curiosamente, tem 9 meses que ela tá engordando muito. E o pessoal, o pai dela fala, vou falar pra ela fazer low carb. Ficava, sabe, dando desculpinha. E aí, quando nasceu a pobre criança, Cleiton Carvalho, o pai acabou tomando e enterrou no jardim. É uma história triste. E aí, o pai da criança, né, ele descobriu, e como ele era um excelente jardineiro, ele foi lá e plantou uma planta da árvore antiga, bem ali, em homenagem. E aí, meus amigos, nasceu o primeiro carvalho mesmo, como a gente conhece. E como ele é fruto de uma história tão comovente, acabou que ele nasceu com propriedades que a árvore antiga não tinha. Entendeu? Ele era maleável, resistente, bonito e fácil de se moldar. Essa é a história do Dia Mundial do Carvalho. Isso tudo aconteceu no dia 12 de julho de 1747. Desculpa por isso, vamos começar logo aqui esse episódio, tá bom? Para quem tava achando agora, do que se trata? Por que ele tá falando tanta ladainha? Meus amigos, isso aqui é um diário de um Open Mic. Então é um diário onde eu conto os meus shows de comédia stand-up no começo infinito de carreira, tá bom? Hoje é o show 533, se eu não me engano, que ele aconteceu aonde? Lá no Teatro Corinthians. E aí, meus amigos, tem uma história real por trás desse teatro que eu queria contar pra vocês. No dia, não sei qual é o dia, mas em 2016 eu fui nesse mesmo teatro com a minha esposa. 2016, faz 9 anos, eu ainda não fazia comédia, mas eu já gostava muito e acompanhava muito. Eis que um comediante que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Afonso Padilha. Afonso Padilha postou nos stories, não sei se era no stories, em 2016 já tinha, né, Instagram? Eu acho que tinha. Aí ele postou no story falando assim, esse sábado eu vou estar em São Paulo e cola lá pra ver. E aí eu falei pra menina, vamos assistir o show do Afonso Padilha lá em São Paulo? E era no Teatro Corinthians. Aí a menina falou, vamos. Aí a gente pegou e veio. Naquela época, 2016,
os ingressos não era assim igual Simpla, tão simples de você comprar. Entendeu? Você vinha e comprava na hora ali na bilheteria. Então a gente veio, e aí chegou lá, tinha uma fila. Eu esperei um tempinho na fila. E aí o pessoal chegou e falou assim: essa fila aqui é pra comprar? Aí o outro falou: não, acho que essa é pra trocar quem comprou antecipado. Tipo, dá pra você comprar antecipado em alguns locais, sabe? Enfim. Aí eu falei: pô, eu vou lá ver. Aí eu cheguei lá na frente e falei: moça, essa fila aqui é pra quê? Ela falou assim: essa fila aqui é pra ver se vai sobrar lugar, porque parece estar esgotado. E aí fizeram uma fila de gente pra ver se vai faltar gente pra poder... Você acredita? Em 2016, 9 anos atrás, o Afonso tava com esse teatro esgotado e eu não consegui assistir. Porque chegou lá, tinha uma fila pra ver se ia sobrar. Eu falei: mano, nem sem chance que vai sobrar pra tudo isso. Vambora. Aí a gente pegou e foi pra outro lugar comer e tal, eu com minha mina. Mas aconteceu que eu não assisti o show do Afonso naquele dia. Isso faz 9 anos. E aí 9 anos depois eu voltei ao mesmo teatro, dessa vez para fazer a abertura do Murilo Moraes. Ainda não era meu show, então não é uma história de redenção e volta por cima, tal qual é um filme de Hollywood, né, que depois volta glorioso no seu show. Não é isso. Mas já foi muito legal, né? A última vez que eu fui lá, eu nem consegui assistir. Eu queria pagar ingresso e assistir o Afonso. E hoje eu fui lá e fiz o show, fiz a abertura. E foi um show bem legal, hein, mano? O teatro, ele é muito legal. Ele tem, acho que 300 lugares, algo assim. Mas ele, mano, tem uma acústica muito boa, sabe? Então, mano, foi bem legal mesmo. Eu fiz a abertura, eu fui o primeiro mesmo. O Léo Ferreira também fez a abertura depois de mim, né? Então eu fui primeiro, realmente abri o show. Aí eu chamei o Léo, e o Léo chamou o Murilo, e foi um show, mano, muito foda, assim. A parte do Murilo também ficou muito boa. Era o maior show do React que ele já fez. Então era a primeira vez que ele fez no teatro, eu acho. Ele faz bastante em comedy, né? E aí foi bem legal. Tipo, mano, ver mesmo, sabe? É o começo. Foi a primeira vez que o Murilo fez show no teatro, sabe? Ele já tá com o público, mas foi a primeira vez que ele fez show no teatro e eu tava lá também. Então foi muito legal também essa participação, também por isso, né? Que era um dia legal, assim, pro Murilo. E foi legal estar lá também, que o show foi bem da hora. Não teve nenhuma particularidade no show, assim, que eu queira trazer pra vocês, mas tem um detalhe, na verdade. Eu já comentei aqui, talvez, que quando eu faço música na abertura do Murilo, a galera não me compra muito. A galera... O Murilo, ele é bem de esquerda, assim, né? Ele é bem... como que eu posso dizer? Ele não tem medo de se posicionar como um comediante de esquerda. Então ele é bem claro, assim, no conteúdo dele, que ele é de esquerda. E aí a galera que curte ele, assim como toda a comédia atual, né? As pessoas seguem o comediante, né? Hoje em dia, não segue a comédia. Não tô falando que isso é uma desvantagem, é só uma característica. Então, pessoas seguem pessoas. Então, boa parte do público do Murilo também é bem de esquerda, assim. E aí, eu percebi que o meu texto de Portugal, embora não tenha a ver com a esquerda necessariamente, eu falo um pouco sobre a questão do Brasil ter sido invadido, né? Então eu falo um pouco disso. De Portugal não foi bem um descobrimento, foi uma invasão, né? E aí eu não falo nem com essas palavras, mas enfim, funciona muito, mano. Na plateia do Murilo funciona muito. E aí hoje não foi diferente, eu fiz esse texto já sabendo disso. E, mano, foi muito bom, assim. Foi uma das melhores reações da galera, assim, no texto de Portugal. Só que eu percebi que esse texto de Portugal, por fazer pouco ele, eu não tenho um time muito bom de esperar a piada, sabe? Por um lado eu acho bom que eu vou fazer uma piada atrás da outra, mas por outro lado, às vezes tem piada que entra bem forte e não sai aplauso porque eu não dou tempo de sair. Mas, meus amigos, eu sou comediante, eu não sou palestrante, eu não quero palma não, eu quero risada. Então foi muito legal o show de hoje, não teve nenhuma interação que vale a pena trazer por aqui, porque, mano, abertura assim, geralmente eu não interajo muito não, viu? Eu faço a minha parte do garantido, sabe?
Até se for pra testar, eu testo alguma coisa e tal, mas tipo, eu evito de ficar conversando, ainda mais teatro. No bar é mais fácil de conversar, né? De interagir. No teatro eu interajo muito pouco, então não rolou nada assim. Mas sobre o show, era isso. Eu queria, agora que eu já falei de show, eu queria abordar outros temas. Antes de ir pro próximo tema, eu queria indicar pra vocês um filme que é um filme que eu achei que eu já tinha assistido, e aí eu fui assistir e eu descobri que eu não tinha assistido. É um filme antigo, 2012 talvez, não, 2007, 2006, sei lá. É um filme bem antigo, do Will Smith, e vai ter spoiler aqui, então eu vou indicar, mas eu já vou contar boa parte do filme. Então se você não quiser assistir, não precisa, mas a atuação do Will Smith é muito boa nesse filme. Ele lê o texto bem lidinho, sabe? Ele faz, eu acho que tem uma parte lá, mano, que ele tá falando e ele não tá bem chorando, mas tá com os olhos cheios de lágrimas, e ele fica um tempão assim falando, mano. Ele consegue botar emoção na leitura de texto, né? Que pra mim atuar é isso, é você ler texto que alguém escreveu. Mas o que mais me intriga é sempre a história. Então o cara que escreveu aquela história que eu acho foda. E qual que é o filme? É o filme 7 Vidas, que em inglês é 7 Pounds, que é 7 libras. E aí eu fui pesquisar por quê. Por que botaram 7 vidas? Depois, no filme dá pra saber por que é 7 vidas, né? Mas por que eu coloquei, mano, por que 7 libras? Libras no sentido de unidade de peso, né? Pounds é uma unidade de peso no sistema inglês. E aí eu fui pesquisar pra ver por que era. E aí eu descobri que é uma referência a Shakespeare. Porque o Shakespeare, ele fez tem uma peça de Shakespeare, que ele, pra pagar uma dívida lá, o cara promete um pound, uma libra de carne dele pra pagar, de alguma coisa assim, não sei exatamente qual é o bagulho, mas é basicamente pagar dívida com a própria carne, né? Mais ou menos isso. E aí, meus amigos, como é que é o filme? Will Smith começa o filme como mostra algumas lembranças dele numa vida pregressa, em que ele tinha uma esposa e uma vida feliz. Ele claramente gostava do emprego, ganhava muito dinheiro e tinha uma puta de uma casa na beira da praia, nos arredores de Los Angeles. E aí mostra que isso é meio que no passado. E aí atualmente ele é meio que um fiscal da Receita. E aí você não vai entendendo, tá ligado? Porque, mano, como é que ele virou? Aí dá pra ver que ele perdeu a esposa, vai se revelando aos poucos, né? Mas basicamente ele perdeu a esposa e aí ele tá quebrado. Sabe esse filme que o cara sofre um trauma muito grande e fica quebrado? Aqui a gente não usa muito essa palavra quebrado, mas em inglês eles usam muito, né? Tipo break. A pessoa tá quebrada mesmo. Enfim, ele tá doidinho, sabe? Sabe quando a pessoa sofre um luto muito grande e fica meio doidinha? Ele tá assim. Então você vê que ele tá meio doidinho, mas você fala, mano, como é que o cara daquele começo do filme que tinha uma puta casona e tal, ele hoje é auditor da Receita? Aqui no Brasil, auditor da Receita seria, porra, muito prestígio. O cara ganha muito mais dinheiro do que quase todos os CLT que existe no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos é meio que um cargo público assim, ele não é de prestígio e tal. E aí vai passando, né, mano? Vai desenrolando o bagulho, ele conhece uma mina, aí a mina tem problema no coração. Aí nisso, ele faz uma ligação pra um cara que é cego, o cara trabalha no telemarketing, é cego, e ele desrespeita, humilha o cara, e aí ele fica mal quando ele desliga assim, quebra os bagulhos e tal. E o cara é mó bonzinho com ele, sabe? Vai mostrando uns bagulhos assim, mostra ele trocando ideia, vê um moleque com câncer, ele fica olhando, esse moleque carequinha e tal. Aí vai passando as cenas, e aí, meus amigos, o plot twist do filme, eu vou dar spoiler aqui. Se você quer assistir o filme ainda, para aqui e vai assistir, que por enquanto eu não dei nada de spoiler, mas agora vai começar. Mas é um filme bem antigo, mas olha só que história foda. E aí você entende porque é 7 vidas e porque é 7 pounds também. Que inclusive depois, se você... É que a gente não conhece Shakespeare, não dá pra deixar aqui 7 libras, né? Não ia fazer sentido. Mas enfim, o que acontece? Vai desenrolando e aí você descobre que o irmão dele, o qual ele está evitando,
é que, na verdade, é o Ben, não sei o que lá. O nome dele é Tim e ele se apresenta como Ben, por exemplo, Ben Harper. Não sei se não é Harper o sobrenome, mas imagina. O Smith fala que ele é o Ben Harper. E aí vai desenrolando e você descobre que ele é o Tim Harper, que Ben Harper é o irmão dele. E o irmão dele sim é auditor da Receita. E aí, meus amigos, vai passando, ele pega, mano, Tá, porra, que susto. Ele dá a casa dele pra uma mulher que tava apanhando do marido, sabe? Vai, mano, acontecendo bagulho, você fala, caralho, eu achei que ele ia sarar, mas ele não sara e tal. E a mina que ele se apaixona tá com o coração bichado. Tem mais pouco tempo de vida se não conseguir o transplante. E aí, meus amigos, você vai desenrolando e você descobre que a esposa dele morreu num acidente que foi causado por ele. Ele tava indo jantar com a esposa dele, e aí ele vai responder uma mensagem do trabalho, pega o celular, invade a contramão, bate numa van, e aí mata a esposa e mais 6 pessoas na van. Por isso que é 7 vidas e por isso que é 7 pounds. Ele matou 7 pessoas, tirou 7 vidas. E aí, meus amigos, ele tomou o lugar do irmão dele para se fingir de fiscal da Receita, para investigar as pessoas e tal. E aí ele encontra 7 pessoas que são compatíveis com o sangue dele e tal, e ele salva 7 vidas com o corpo dele. Então a mina que tá precisando de coração, ele já se aproxima dela sabendo que ele é compatível, e aí ele se apaixona por ela, acaba ficando com ela e tal, mas até parece que ele vai melhorar, tipo, ele vai se consertar, né? Como diria Coldplay, fix you, consertar você, sabe? Do break, isso aí. Enfim, aí ele parece que vai se consertar. E aí, meus amigos, o plano dele o tempo inteiro, mano, e é muito bom porque conseguem esconder a surpresa para dar o plot twist, conseguem esconder muito bem. Não adianta mais você assistir agora porque eu já te contei, né? Mas, mano, até o final você não percebe muito bem o que tá acontecendo. O irmão dele chega lá na casa da mina e tal, e ele foge. E aí ele tem umas conversas com um amigo dele, que parece que o amigo dele tá devendo pra Receita e ele tá cobrando, sabe? Rola uns bagulho assim. Aí vai vendo. O meu amigo dele já tava sabendo dos bagulho, e aí ele ligou pro amigo dele e falou assim, ligou chorando, sai da casa da mina, liga pro amigo dele e fala assim, então, eu vou fazer agora. Aí o cara já começa a chorar também bastante, e aí você entende, mano, ele entra na piscina e joga uma água viva, venenosa pra caralho assim, que é o bicho mais mortal que existe, segundo o filme. E aí ele deita na banheira, joga, liga antes pro... começa o filme assim, desculpa, tô dando spoiler errado. Começa o filme, ele ligando pra emergência, falando, eu queria pedir uma ambulância no hotel XPTO, porque... aí ela falou, qual é a emergência? Ele falou, suicídio. Aí a mulher fala, quem é a vítima? Ele fala, sou eu. Quarto 2, e desliga. Então você já começa o filme sabendo que em algum momento ele tentou se matar, né? E aí no final é isso, ele volta. Mano, olha que doideira. Ele achou a galera, ele doou as córneas pro cara que ele... E aí você entende porque ele desrespeitou o cara e ofendeu tanto o cara, porque ele queria saber se o cara era uma boa pessoa. E o cara, mano, fica muito triste com a humilhação que sofre, mas não, tipo, não perde a cabeça, sabe? Fala assim, passar bem, desliga. E o cara, mano, fica mal triste. Enfim, ele dá o olho pra esse cara, ele dá o coração pra mina, dá o fígado e o pulmão ele já tinha dado. Em vida, o fígado não, o rim, né? O rim que dá pra doar um. Não é isso? Acho que o fígado também, não é? Acho que o fígado também, não sei. Enfim, ele já tinha doado, mano, umas par de pedaços dele. E aí ele dá o coração pra um, as córneas pro outro, sabe? Doa todos os bagulho dele pra salvar a vida e pagar as 7 vidas que ele tirou. Olha que, mano, olha que história foda. É muito foda, pô. Então, se você tiver curioso, vai assistir. Se você já assistiu, não assiste de novo não, também, porque aí não faz sentido. Eu já dei um resumo perfeito aqui. Mas esse filme aí, 7 vidas, tem eu acho que é na Max. E é muito legal, hein? Will Smith. Então essa é a minha indicação aí de filme de hoje. E eu queria contar pra vocês o seguinte. Eu tava pensando esses dias o seguinte, eu tava caminhando, né, de manhã,
e pensando. E eu percebi que nós pensamos palavras, sabe? Eu vou pensando em diálogo, tipo, comigo mesmo. É uma voz minha interna que eu falando, mano, eu preciso escrever o solo. Então, tipo assim, não tá escrito essas palavras, mas são palavras. Quando eu falo assim, meu carro, quando eu tô andando e pensando, eu preciso lavar o carro, eu penso exatamente isso, eu preciso lavar o carro. E aí, sabe o que eu tava pensando? Que não tem como a gente saber, mas eu queria muito saber como um surdo como um surdo pensa. Porque a gente pensa palavra, mas o surdo ele não tem o conceito de palavra. Entende? Então, quando ele pensa num carro, ele pensa no quê? Na figura do carro? Ele pensa num desenho do carro? Ou ele pensa na imagem perfeita do carro? Entende o que eu quero dizer? Porque se for isso, é ruim, porque a gente tá andando e tá vendo a rua. A gente não tá vendo nenhuma imagem, a gente tá pensando em palavras e o seu cérebro tá usando meio que uma audição interna para ouvir seu pensamento. No caso de imagem, e aí, como é que funciona? Mas bem que você tá ouvindo também o resto que tá passando na rua e ainda assim. E aí, como será que é, hein? Não é doideira isso, você parar pra pensar? Porque o cara, ele não sabe que o carro chama carro. Ele não tem uma palavra na cabeça dele para designar as coisas. Ele sabe o que é um carro. Tipo assim, ele vê um carro, ele sabe para que serve. Mas ele não sabe que chama carro. Ele não sabe que a rua chama rua. E aí, como é que ele pensa? Entende o que eu quero dizer? Um cara que nunca ouviu. Já parou pra pensar que é uma doideira isso? Alguém já deve ter respondido essa pergunta. Ela é muito idiota. Mas eu achei muito interessante pensar isso. E hoje, meus amigos, eu também queria, antes de terminar aqui, queria falar o seguinte. Hoje foi um dos poucos dias em que eu saí do show e fui jantar. Na verdade, eu fui pra um pub. Aí eu fui jantar, na verdade, né? Eu comi umas porções lá e tal. Mas o Murilo falou assim, depois... Como eu levei ele, né? Ele falou assim, mano, depois você tem show? Eu falei, não. Ele falou, mano, tá de boa? Eu tava querendo ir lá num pub que tem lá na Moca, do amigo meu. Chamou pra ir lá várias vezes, eu nunca fui. E lá perto do teatro, queria ir, vamos? Eu falei, vamos. Aí foi a esposa dele também foi pro show, né? Foi a esposa dele, o Léo Ferreira com a esposa também, e eu. E aí, meus amigos, eu nunca tinha ido num lugar tão comunista. Nossa senhora. Mano, o bar é muito louco, assim, ó. Mano, é um bar muito bem decoradinho, assim. Só que, meu amigo, sei lá, sei lá, alguém de direita, famoso por ser de direita, Léo Lins, sei lá. Léo Lins, meu amigo, se entrar lá, ele tem urticárias. Mano, quadro de Stalin na parede, Marx, não sei se era Stalin, tinha uns velhos lá que um deles era Karl Marx, com certeza. Não sei se Stalin tinha. Talvez não. Aquele Lenin, tem um Lenin, não tem de Leningrado? Tô lembrando de Stalingrado, Leningrado. Eu acho que tem um Lenin, sim. Lenin com certeza tem. Mano, quadro desses caras, Marighella. Mano, o bagulho, pensa num bar da hora, mas pensa num bar esquerdista. Aí, meus amigos, peraí. Obrigado. É nóis. Aí o cara falou assim, aí também foi lá um pessoal e tal. Aí eu acho que eu vou nem contar mais do bar, porque o cara falou assim, vamos fazer stand-up aqui. Eu falei, nossa, que era bom trazer Léo Lins, Danilo Gentili, e eu não lembrei mais ninguém. Rogério Morgado, né, os comediantes que é de direita, Cris Paiva. Já pensou um elenco desse num bar totalmente comunista? Ia ser muito bom. Mas eu queria falar um bagulho, que a mina que tava lá contou uma história que eu achei maravilhosa. Ela falou que uma amiga dela foi no Pelourinho, um amigo dela foi no Pelourinho, na Bahia, e aí chegou uma mulher e pediu dinheiro. Pediu esmola, sabe? Pediu dinheiro. Aí ela falou que não ia dar e tal. A mina, ela não, o cara, né? O cara falou que não ia dar dinheiro e tal. Não tinha, enfim, não quis dar dinheiro. A mina do Pelourinho sacou-lhe a teta pra fora e apertou a teta e deu uma jatada de leite no cara. E eu falei, meu amigo, essa história deve ser verdade, porque quem teria a criatividade pra inventar uma coisa dessa? Então achei maravilhoso. E aí eu falei, se eu sou o cara, eu dou o dinheiro, porque essa mulher se esforçou, entendeu? Então é isso, nada de armas, use camisinha e volte no próximo, é nóis.